Mais uma vez, uma boa tarde a todos os presentes. Nós vamos, portanto, concluir estes nossos 2 dias de trabalho com esta mesa que formalmente a senhora reitora da Universidade Católica Portuguesa encabeça, presida, a professora Isabel Capelogil, a quem agradeço desde já também a presença aqui, e em seu nome vou permitir-me ir dando a palavra aos diferentes intervenientes. Esta mesa, portanto, integra a doutora Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica, o Sr. Dom Jorge Pina Cabral, presidente da direção do Conselho Português de Igrejas Cristãs, o COPIC, em representação da União das Misericórdias Portuguesas e do seu presidente, Dr. Manuel de Lemos, que hoje mesmo teve um assunto que se sobrepôs e uma urgência à agenda prevista e que se fará substituir nesta sessão pelo Dr. Mariano Cabasso, da União das Misericórdias Portuguesas, a doutora Rita Valadas, presidente da direção da Caritas Portuguesa, e ainda ao Dr. Pedro Álvares Ribeiro, presidente da Fundação Cupertino de Miranda. Cabe-me a mim, neste momento, na qualidade de diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, retomar o percurso que temos estado a fazer e tentar situar-nos um pouco neste momento final desta primeira sessão, consideramos sessão de lançamento da rede de arquivos de instituições religiosas. Como dizíamos no início, esta sessão quis ser não apenas um ponto de chegada, mas um novo ponto de partida. Algumas considerações. Esta sessão, de facto, evidenciou um grande interesse por parte de pessoas e instituições, que se manifestou no elevado número de inscrições no conjunto dos 2 dias e na presença e participação de profissionais, investigadores, arquivistas, académicos, responsáveis de instituições oriundos de praticamente todas as universidades públicas portuguesas, mas também de gente de outros países, de Espanha, da Áustria, na Europa, do Brasil e até do Equador. Evidenciou igualmente a disponibilidade por parte de instituições de cariz social e religioso variado, confissões e igrejas cristãs diversas, com a presença também de representantes da Aliança Evangélica Portuguesa na sessão, nos mais variados planos, do local ao internacional, com diferentes formas de organização para atender interessados em trabalhar nesta área do seu património cultural. No conjunto dos 2 dias, podemos ter mais de 300 inscritos e uma presença média de 147 pessoas por sessão. As apresentações e os debates tidos nestes 2 dias confirmaram, de algum modo, a validade dos objetivos e princípios gerais enunciados logo na abertura dos trabalhos pelo meu colega Dr. Nuno Estevão Ferreira, da direção do Centro, e investigador responsável por este nosso programa colaborativo, como lhe chamamos, permitindo identificar também necessidades e avançar propostas que venham ao encontro do que poderão ser objetivos mais específicos deste trabalho em rede, contribuindo esta sessão para densificar os objetivos do trabalho que se pretende promover. Sem pretender fazer uma síntese, agora impossível, sublinho, no entanto, alguns aspectos que resultam das propostas e reflexões feitas durante estes 2 dias. Como alguém dizia esta tarde, trata-se do nosso cuidado comum com os arquivos enquanto elementos de uma memória social que todos desejamos revisitar criticamente. A importância que foi sublinhada, e permitam, portanto, sublinhar 5 aspectos concretos. Desde logo, a importância dada aos princípios da autonomia, da liberdade, da responsabilidade das instituições que, com história e detentores de um património documental significativo, e que frequentemente é o parente mais pobre desta área do património, se querem comprometer neste trabalho. Em segundo lugar, uma rede que será, também o percebemos, uma rede de arquivos que aderirão a esta numa lógica assente num trabalho cultural mais alargado, tecnicamente competente e profissionalmente sustentável. Terceira nota, esta rede
poderá ajudar-nos não apenas à colaboração, mas também a ganharmos dimensão, a procurarmos reunir massa crítica, que nos permita concorrer com outros setores da sociedade portuguesa, seja a nível nacional e europeu, na preservação desta parte importante e significativa do património cultural e histórico em ordem a uma memória crítica da sociedade portuguesa. Quarta nota, a agenda comum terá que resultar de um trabalho transversal a diferentes instituições, mas também sectorialmente definido em função de necessidades e de compromissos comuns. É um trabalho, por último, quinto e último ponto, que será feito a médio e longo prazo, reunindo instituições religiosas, instituições sociais, universidades, associações profissionais, no fundo, a sociedade em geral. Permitam, relembrando aqui, e fazendo um pouco o percurso por estes dias, relembrar a presença institucional e o incentivo que nos foi dado logo no primeiro dia pelo Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas, que esteve presente na primeira sessão deste evento, quando nos disse que esta proposta corresponde a uma orientação estratégica nova que considerava ajustada, seja pela ideia de rede, seja pela designação, arquivos de instituições religiosas, reconhecendo-se assim que o trabalho na área dos arquivos é um dos que exige convergências e formas de cooperação entre instituições, entre iniciativas públicas e privadas ou particulares, na salvaguarda, preservação, organização e difusão do património arquivístico fundamental para a memória crítica das sociedades. De maneira expressa, queremos também agradecer o incentivo e apoio dado pelas mais variadas instituições da sociedade civil com quem preparamos este evento, com quem fomos dialogando, nomeadamente as que participaram na abertura dos trabalhos e cuja presença relembramos: a Sociedade Portuguesa de História do Protestantismo, a BAD, a Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais da Informação e Documentalistas, mas também muitas outras que nos endereçaram mensagens, como algumas dioceses católicas que fizeram questão de estar aqui hoje oficialmente representadas, mas também reconhecidas instituições sociais e religiosas com trabalho realizado na preservação e salvaguarda dos seus arquivos. Permitam-me referir o Santuário de Fátima, a Irmandade dos Clérigos, muitas congregações religiosas, ou a própria Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, cuja sua presidente, Irmã Graça Alves, se encontra entre nós, para testemunhar exatamente o interesse que este projeto merece. Uma palavra especial queremos dar à Fundação Cupertino Miranda, na pessoa do seu presidente, a quem agradecemos também a presença hoje aqui, que aceitou patrocinar o arranque deste projeto do Centro de Estudos de História Religiosa ao longo destes 2 primeiros anos de trabalho, do segundo semestre de 2020 ao segundo semestre de 2022. Neste momento, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, que outro modo de dizer, a Universidade Católica Portuguesa, através do seu Centro de Estudos de História Religiosa, quer assumir e afirmar publicamente o compromisso de levar por diante este projeto, em articulação com as entidades que aceitaram associar-se a esta iniciativa, como entidades copromotoras, e que hoje aqui nos acompanham, e que com outras que, entretanto, possamos reunir e agregar, numa lógica cultural e cívica aberta à colaboração, à parceria institucional, beneficiando, portanto, deste trabalho em rede. Mas uma coisa é clara, o desafio fica do lado dos arquivos de instituições de cariz socio-religioso. Serão estes que aderirão à rede e a integrarão. Pela nossa parte, com as entidades copromotoras, iremos trabalhar para explicitar formas e condições de adesão e trabalho, anunciando hoje desde já permitam, como um objetivo próximo e imediato, um encontro na tarde de 2 de julho, que esperamos possa ser feito sob a forma mista já, não apenas por videoconferência, mas também de forma presencial. É com este compromisso e nesta proposta de um trabalho colaborativo que tenho agora o gosto de dar a palavra aos representantes destas várias entidades que cada uma no seu campo se desejou, ou melhor, manifestou desde o início, querer estar connosco e poder connosco vir a desenhar esta rede de arquivos de instituições religiosas. Com o ritmo que cada uma tem no seu âmbito específico de trabalho, iríamos agora então ouvir
pela ordem do programa. Começaria pela doutora Sandra Costa Saldanha, como disse, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica, que representa aqui a sua Comissão Episcopal da Conferência Episcopal Portuguesa, a comissão dedicada a esta área do património e dos bens culturais da Igreja. Faça favor, doutora Sandra Costa Saldanha, peço que lhe dê a imagem e palavra. Muito obrigado. Bem, obrigada, doutor Paulo Fontes. Muito boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve e objetivamente, enfim, para procurar cumprir de acordo com aquilo que ficou estabelecido, aquele que é o nosso interesse naturalmente em participar deste projeto, e começaria evidentemente por cumprimentar todos os presentes e por felicitar de um modo particular o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica por esta iniciativa, mas de vos felicitar fundamentalmente e particularmente por não desistirem, na verdade, de uma matéria que faz parte de um modo muito consistente daquilo que é o percurso do SER ao longo das últimas décadas, como todos sabemos. E, portanto, felicitar-vos fundamentalmente por voltarem a conceder a esta área, a esta matéria, um novo fôlego. O Dr. Paulo Fontes falava há bocadinho de um ponto de partida. Eu creio que não é verdadeiramente um ponto de partida, é na verdade uma continuidade e uma renovação daquilo que foi de longa data um trabalho ancorado numa ampla experiência, nesta experiência que de resto o SER, como todos os que aqui estamos presentes bem sabemos, tem vindo a liderar com grande qualidade nos últimos anos. Não é só um ponto de partida, não é só uma soma de experiências. Eu creio, na verdade, que é o reconhecimento daquilo que tem sido um desempenho e uma atividade de longa data neste domínio particular. Eu serei bastante breve, de facto, sobretudo para dar conta daquilo que é a importância e a relevância, evidentemente, que esta área e este projeto particularmente têm também para a Conferência Episcopal Portuguesa. O património arquivístico será, entre os múltiplos domínios do património eclesial, um dos que tem recebido, eu não diria menos atenção, mas porventura uma atenção menos concertada, enfim, no âmbito da atuação que é concedida ao património eclesial de um modo geral. E, portanto, evidentemente, assente na consciência daquilo que é o seu valor, daquilo que é a sua diversidade, daquilo que é a sua relevância, enfim, para os mais variados domínios, mas assente também naquela que é uma questão estruturante e uma preocupação, eu creio, constante nas diversas áreas da preservação, da implementação de boas práticas, na consciência que é crescente desta urgência de uma atuação que não podemos desenvolver sozinhos. Todos sabemos que muitas parcelas desta atividade e deste trabalho são parcelas muito solitárias, na verdade, mas as boas práticas passam também por isto, pela capacidade de articulação, pela capacidade de potenciação do trabalho, pela importância do desempenho colaborativo e de cooperação institucional, e o SER tem aqui efetivamente um lugar e um papel absolutamente fundamental. Fundamental para ir ao encontro de uma última ideia que não gostaria de deixar passar também, que já aqui tem sido repetida. Eu não pude assistir a todas as abordagens, mas creio que há aqui uma questão e um denominador comum que tem a ver com a questão da profissionalização, da absoluta urgência e necessidade de um desempenho profissional. E nesse sentido, a implementação de estratégias, de modelos de atuação, de práticas de gestão, enfim, de tantas outras questões, são obviamente essenciais. E, portanto, nesta mesa, para concluir muito brevemente, eu tenho a grata missão de vir confirmar em representação da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, justamente este, não só o reconhecimento, mas sobretudo o comprometimento empenhado da Conferência Episcopal Portuguesa nesta rede de arquivos, onde procuraremos colaborar em articulação com aquilo que forem sendo os objetivos que vão sendo também progressivamente gizados, mas creio fundamentalmente na articulação e no esforço, sobretudo, de articulação entre as diferentes instituições visadas e interessadas, obviamente, em desenvolver as suas ações neste sentido. E, portanto, terminaria simplesmente fazendo votos de que estes passos, que não são de todos os primeiros, mas que são claramente um reforço
de um trabalho bastante anterior, deem origem a um percurso muito profícuo. Muito obrigada e muitos parabéns. Muito obrigado, doutora Sandra Saldanha. Passaríamos agora a palavra ao Sr. Dom Jorge Pina Cabral, presidente da direção do Conselho Português de Igrejas Cristãs, que é também já uma expressão, que aliás esteve presente também na sessão ainda desta tarde, desta vontade de abertura e de alargamento. Não estamos a falar apenas de um tipo, e muito menos de uma confissão religiosa exclusivamente católica, mas ao contrário, quando falamos em instituições religiosas, queremos ter esta abertura a diferentes confissões, denominações, igrejas e diversidade de instituições. Sr. Dr. Jorge Pina Cabral, peço-lhe o favor de tomar a palavra, peço que lhe deem o som e atribuam a câmara. Obrigado. Muito obrigado, penso que me estão a ouvir e eu gostaria desde já de saudar o Centro de Estudos de História Religiosa, na pessoa do Dr. Paulo Fontes, e de expressar a nossa imensa alegria do Conselho Português de Igrejas Cristãs por este duplo convite que tivemos, que foi, por um lado, o convite para integrarmos esta rede de arquivos de instituições religiosas e, por outro lado, também o convite para estarmos presentes. E sublinho este facto, dado que realmente percebi também no espírito, como aqui já foi sublinhado deste encontro, esta abertura para as minorias religiosas e para o entendimento religioso também na sua diversidade. E penso que esse é um aspecto fundamental, nós efetivamente encararmos o fenómeno religioso em Portugal hoje na sua diversidade, da qual o COPIC é, digamos, uma expressão entre muitas outras. O COPIC é o Conselho Português de Igrejas Cristãs e, precisamente neste ano de 2021, o COPIC celebra os seus 50 anos de vida. E por isso, para nós, foi um imenso gosto ter recebido este convite, dado que veio, de certo modo, animar o nosso aniversário e trazer uma maior responsabilidade, ou seja, não olhamos apenas para trás, mas também e desde já nos projetamos também para o futuro. E é com esse espírito também que o COPIC se propõe naturalmente tratar destas questões ligadas ao seu arquivo, ao seu património de trabalho, ao seu património e à sua memória já de 50 anos. Por isso este convite foi muito oportuno. E se nós considerarmos que o COPIC é uma entidade, de certo modo, sui generis no panorama religioso em Portugal, nós percebemos que este convite tem efetivamente muito significado. Com efeito, o COPIC é, no panorama religioso em Portugal, a única instituição que visa diretamente e que tem como objetivo principal a unidade dos cristãos. Portanto, o objetivo do COPIC é a promoção da unidade, naturalmente, na diversidade das diferentes tradições religiosas. E nesse sentido, tudo aquilo que tem a ver com estes 50 anos da história do COPIC diz respeito ao panorama religioso em Portugal e diz respeito a todas aquelas instituições e organismos com quem o COPIC tem estado em relação ao longo já deste período de 50 anos. E sublinho que, a nível internacional, o COPIC pertence ao Conselho Mundial de Igrejas e também à Conferência Ecuménica das Igrejas na Europa, grandes organismos religiosos internacionais que trazem naturalmente um aporte único e muito importante a nível internacional e também para a atividade do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Por outro lado, o COPIC, ao longo destes 50 anos, tem sido um elemento de ponte, e eu acho que este aspecto deve ser sublinhado, de ponte quer com a Conferência Episcopal Portuguesa, quer também com a Aliança Evangélica de Portugal e muitos outros organismos. O que significa que no seu património, no seu arquivo, poderemos dizer assim, e quando eu digo arquivo, não me refiro apenas a documentos ou a textos escritos, mas também ao arquivo de memória, de eventos, de relações. Há aqui uma confluência muito grande de diversidade de pessoas, de organismos, de interesses, muitas vezes unidos até por causas comuns. E acho que isso é também importante sublinhar,
que é o facto de haver aqui projetos comuns que unem as organizações religiosas. E, portanto, o COPIC propõe-se agora, e através da pertença a esta rede, propõe-se dar este contributo para a dinâmica religiosa em Portugal e, naturalmente, que o vai fazer tratando do seu arquivo e fazê-lo em rede, que de certo modo é uma metáfora também muito bonita daquilo que é o ecumenismo, que é um trabalho em rede, um trabalho de complementaridade, um trabalho que nos aproxima e que por isso também nos une a todos neste propósito comum, que é o de servirmos também a sociedade portuguesa. E nesse aspecto sublinho apenas, e para terminar, esta dimensão que me parece que é muito importante, que é o tratamento dos arquivos, a nosso ver, vale se efetivamente tiver um contributo para o presente e para a sociedade de hoje. E no panorama religioso nós percebemos que a dimensão religiosa é cada vez mais fundamental na sociedade que somos e que queremos construir, uma sociedade mais unida, solidária, democrática, participativa, e isso, efetivamente, só é possível no modo como nós soubermos também dar o nosso contributo para o tempo presente. E nesse momento, este foi o espírito também que nos levou a contribuir e a integrar esta rede de arquivos e dizer que, naturalmente, o COPIC estará disponível para contribuir. Dizer apenas que há muito trabalho que o COPIC tem que fazer nesta área, mas que, graças a Deus, temos também entre nós pessoas qualificadas e temos também, dentro das igrejas que constituem o COPIC, Igreja Metodista, Lusitana, Presbiteriana e Evangélica Alemã do Porto, temos já experiências muito positivas que estamos certos também irão enriquecer esta rede de arquivos religiosos. Por isso, eu agradeço e felicito o Centro de Estudos Religiosos por esta iniciativa e, naturalmente, o COPIC está disponível para, olhando para o passado, podermos construir o presente e projetarmos também o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dom Jorge. Nós vamos avançar, passando já diretamente a palavra para o Dr. Pedro Álvares Ribeiro, que está com alguns problemas de autonomia de bateria e, portanto, para salvaguardar a sua presença aqui, agradecemos-lhe desde já a disponibilidade e com todo o gosto lhe damos desde já a palavra. Faça favor. Estamos a vê-lo. Muito obrigado pela disponibilidade e pela flexibilidade e capacidade de resposta. Muito boa tarde a todos, é um gosto enorme estar aqui convosco. Saúdo particularmente o professor Paulo Fontes, portanto, e todos os membros da mesa e todos os participantes. É um acontecimento da maior relevância, de facto, e as mais de 300 inscrições só o vêm a confirmar. A Fundação Coutinho Miranda de Famalicão já há muitos anos que tem um trabalho conjunto com a Universidade Católica em várias áreas e temos o maior gosto em estar envolvidos nesta realidade. E como nota final, eu salientava que a defesa dos arquivos das instituições religiosas e a partilha das melhores práticas que foram aqui bem analisadas são realmente contributos essenciais para a preservação e para a divulgação deste importante património. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Ribeiro, pela sua disponibilidade para estar aqui, apesar de estar em trânsito. Passaríamos então agora a palavra ao Dr. Mariano Cabasso, que representa aqui o Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas. Muito boa tarde. Estão a ouvir? Sim, sim. Boa tarde. Permitam-me que, em primeiro lugar, e em nome do Dr. Manuel Lemos e do Secretariado Nacional, felicite a Universidade Católica por esta iniciativa. De forma pessoal, também permitam-me um cumprimento especial à Sra. Reitora. E quero dizer que, em nome da União das Misericórdias, é com muito gosto que renovamos esta parceria com o Centro de Estudos de História Religiosa, que teve, aliás, o seu ponto especial na excelente colaboração com a parceria e a produção da obra Portugal e o Monumento Misericordiarum, e nessa medida não podíamos deixar de estar neste projeto. O trabalho que a União tem feito no âmbito do património junto das 400 misericórdias ativas em Portugal
Portugal, tem sido, respeitando, obviamente, a autonomia de cada uma das instituições, tem sido de sensibilizar, encontrar respostas para a preservação e a defesa do património das misericórdias, onde os arquivos têm um papel fundamental. A realidade destas instituições de cariz socio-religioso produz um manancial de informação e de documentação, que está de resto presente nos fundos documentais que as misericórdias apresentam, e pela sua identidade e especificidade, penso que poderão aportar valor a esta parceria. Temos, como é do conhecimento geral, fundos nas misericórdias que reproduzem informação tão valiosa como a da organização das comunidades, seja do ponto de vista económico, como social, como cultural. Socialmente, são muito relevantes a documentação que têm, sobretudo na história da saúde em Portugal, e, portanto, tem um manancial de informação que, numa parceria destas, penso que poderão aportar valor e também beneficiar vastamente. O estado da arte das misericórdias e dos arquivos das misericórdias é vasto, é múltiplo. Temos arquivos, como foi já referido ao longo destes 2 dias, arquivos bem organizados, arquivos menos organizados, arquivos pouco conhecidos. Temos uma múltipla realidade que nos preocupa e que, nessa medida, a União das Misericórdias, na capacidade que tem de mobilizar as misericórdias, tenta e tem vindo a fazer esse trabalho. É, pois, com muito gosto que, coroando esta parceria, nos disponibilizamos para colaborar, para fazer este caminho conjunto, porque estamos convictos que só ganhando escala, só colaborando e estabelecendo parcerias, podemos avançar, porque no nosso tempo não seríamos perdoados pelas gerações vindouras que, tendo o conhecimento que já possuímos, tendo a tecnologia à nossa disposição, que não nos conseguíssemos organizar para transferir os nossos arquivos e o conhecimento de cada uma das entidades de uma forma consistente, trabalhada para as gerações futuras. É esse trabalho que nós tentamos fazer todos os dias no Gabinete do Património das Misericórdias, porque estamos convictamente certos que, sem um conhecimento do património e, sobretudo, a mais-valia que os arquivos representam, não conseguimos defender a identidade das instituições. E para isso, creio que uma rede com estas características pode trazer-nos grandes benefícios para o nosso trabalho futuro. Nessa medida, em nome da União das Misericórdias, manifesto uma vez mais a disponibilidade para colaborar, para encetarmos este caminho e felicitá-los por esta iniciativa e bom trabalho a todos, que é também para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Passaria agora a palavra, com muito gosto, à doutora Rita Valadas, Presidente da Direção da Cáritas Portuguesas, e este gosto é redobrado, permitam-me aqui este breve inciso, porque a União das porque a Cáritas Portuguesa é uma instituição com quem, desde há 2 anos, também estamos a desenvolver um projeto de colaboração na organização, descrição e disponibilização também do seu próprio arquivo, como forma de dar visibilidade ao seu próprio trabalho também na área da ação social e da história da sociedade portuguesa, como centro de investigação. Isso para nós é fundamental. A doutora Rita Valadas, faça favor, peço que lhe atribua o microfone e câmara.
Muito boa tarde, eu estou muito grata pelo convite que nos foi feito. Gostaria de cumprimentar a todos, em particular o SER, da pessoa do Sr. Professor Dr. Paulo Fontes e do Dr. Nuno Estevão Ferreira, que nos atura mais diretamente. E dizer quanto acreditamos na importância do trabalho que está a ser feito. A Cáritas, como foi dito, aderiu em outubro de 2020 à rede de arquivos das instituições religiosas. Iniciámos há 2 anos com uma vontade. Doutora Rita, creio que congelou a sua Era muito imagem. antiga não diga. Sim, um Temas de bocadinho, rede mas agora estamos a instável. ouvi-la, agora estamos a ouvi-la e a vê-la. Ok. Mas, como eu dizia, iniciámos há cerca de 2 anos um projeto muito antigo de querer arrumar o arquivo histórico da Cáritas Portuguesa, porque sentimos a necessidade de conhecer melhor o nosso passado, que é feito de muitos saltos diferentes e de muitas particularidades interessantes, mas também para o disponibilizar a quem tenha interesse de fazer investigação. Tínhamos o espólio encaixado ou encaixotado e não era possível disponibilizar. Acreditamos que esta rede irá dar escala ao desafio de se conhecer melhor o que a Igreja faz nos diversos domínios e, no nosso caso, na intervenção social. E nesta dialética que foi falada entre o ponto de partida e o ponto de chegada, aquilo que nós contamos é conseguir fazer alargar este entusiasmo da Cáritas Portuguesa à rede das 20 Cáritas diocesanas e de muitos outros parceiros irão beneficiar a história da Cáritas, a história da Igreja em termos de intervenção social e a possibilidade de fazer investigação sobre a intervenção sobre esta rede capilar que é a Igreja em Portugal. E por isso muito grata por este convite e nós estamos ao vosso dispor. E obrigada, Dr. Nuno Estevão Ferreira, pela sua ajuda e à sua equipa. E também parabéns a toda a equipa que organizou este evento. Muito obrigado, doutora Rita Valadas. Apesar de algum percalço mais técnico que houve na transmissão na rede, conseguimos ouvi-la perfeitamente e captar a sua mensagem. E, portanto, agora cumpre-me passar finalmente, dar a palavra não, e o seu nome, devolver a palavra à senhora professora Isabel Capelos Gil, nossa reitora aqui da Universidade Católica, onde este programa, projeto, iniciativa está a ser desenvolvido. Boa tarde, senhora reitora, agora de maneira mais direta, com muito gosto, vamos ouvi-la. Boa tarde, Dr. Paulo Fontes, boa tarde a todos aqueles que participaram ao longo destes 2 dias neste importante evento organizado pelo SER, às instituições. Permite-me designar apenas por nome as pessoas que participaram agora nesta mesa, a doutora Sandra Costa Saldanha, o Dom Jorge Pina Cabral, o Dr. Mariano Cabasso, é um prazer vê-lo de novo, a doutora Rita Valadas e, naturalmente, o professor Paulo Fontes, o grande, não só o diretor do SER, mas o dinamizador desta rede. Agradecer às instituições, à Conferência Episcopal Portuguesa, ao Conselho Português das Igrejas Cristãs, à Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, à União das Misericórdias, à Cáritas, e também o Dr. Pedro Alves Ribeiro já não está connosco, mas espero que possa ver pelo menos este registro, agradecer o apoio da Fundação Cupertino Miranda, que tem sido um apoio fundamental nas atividades do SER e outras iniciativas culturais da Universidade Católica. Falámos aqui já de colaboração ecuménica, colaboração interinstitucional, de institucionalização, da importância da criação desta rede de arquivos, de cuidar, preservar, mas também disponibilizar, tornar acessível aquilo que é o espólio riquíssimo das instituições religiosas em Portugal e, dessa forma, dar um novo futuro a essas instituições também, diria. Há uma frase conhecida de todos,
que vem num livro um pouco distópico e que tem sido muito falado nos tempos recentes, do George Orwell. Quem controla o passado controla o futuro. Não se trata, neste caso, de controlar o passado, mas de gerir a gestão e o acesso ao passado das instituições como condição para que estas tenham um futuro melhor, no sentido em que é mais conhecido, mais acessível, e tem uma maior incisão no espaço social e cultural em que operamos. O arquivo está necessariamente ligado à curadoria da memória institucional e a sua função, como ouvimos aqui, não é meramente a de preservar, mas a de cuidar de tornar acessível, disponibilizar. Não é? O filósofo italiano Giorgio Agamben refere que o arquivo se situa entre a memória obsessiva da tradição, que apenas conhece o que foi validado pelas fontes da autoridade, e a irresponsabilidade exagerada do esquecimento, que apenas se interessa pelo que nunca foi dito. Ora, portanto, o arquivo comporta tanto tudo o que foi dito, mas também tudo aquilo que não foi, que está inscrito nesse enunciado. É um fragmento de memória que, em regra, esquecido e que por isso deve ser disponibilizado. Esta rede preserva o acervo das instituições enquanto passado conhecido e potencialidade de renovação entre a norma institucional e a gestão também das contramemórias. Falou aqui o professor Paulo Fontes de uma memória crítica e uma necessidade também de inspeção daquilo que é o passado e a tradição das instituições culturais. Portanto, é neste sentido de preservar, estudar, compreender de forma integrada o papel das instituições religiosas, dos seus atores, as suas práticas, os rituais, a sua ação histórica, comunicando de forma aberta no presente para preparar o futuro. Quero agradecer a coligação de vontades institucionais que tornou este projeto possível, a resiliência do SER, e dizer também o SER é não só um centro matricial da missão da Universidade Católica Portuguesa, mas tem demonstrado ao longo das suas décadas de existência a sua dimensão fundamental para o conhecimento do fenómeno religioso em Portugal. A sua história é um centro com incisão e que, portanto, de que a Universidade Católica tem muito orgulho pelo papel e pelo contributo que tem para o conhecimento da história de Portugal, da sua cultura e da sua relação também com outros espaços culturais, geográficos. Portanto, agradecer ao doutor e ao doutor Nuno Estevão, ao professor Paulo Fontes, aquilo que tem sido o seu trabalho, de todos os investigadores ligados ao SER, o seu contributo, no fundo, para que a história do fenómeno religioso continue a ser estudada, cultivada de forma rigorosa. Esta rede de arquivos é um passo essencial, é um sonho antigo que agora se materializa e materializa-se com esta colaboração notável deste conjunto de instituições que referimos e que ao longo destes 2 dias estiveram também a demonstrar de forma muito concreta aquilo que é a realidade de diversos arquivos de instituições religiosas do nosso país. Termino fazendo votos de que este primeiro passo, com esta primeira coligação de vontades a nível nacional, permita também um alargamento da rede para a colaboração com outros arquivos religiosos a nível internacional, no âmbito, por exemplo, da Federação Internacional das Universidades Católicas e não só, e deixar aqui o comprometimento, o apoio da Universidade Católica a este projeto. Portanto, muito obrigada a todos, muitos parabéns e agora ao trabalho. Obrigado, senhora reitora, por estes desafios também finais que nos lança e, ao mesmo tempo, por esta folga, esta respiração sobre o sentido deste trabalho na ordem cultural, na ordem da reflexão e da investigação a que uma universidade tem que se dedicar. Eu quase me atrevia sem querer entrar em diálogo, em dizer que este trabalho só é possível, de facto, fruto de uma equipa. E queria aqui aproveitar na sua presença e com o seu consentimento de agradecer na pessoa do Dr. Nuno Estevão Ferreira
a todos aqueles que, desde o grupo de arquivística, aos colegas da direção do centro, ao pessoal, aos colaboradores e ao staff técnico, mas não é só técnico, é também científico e académico, que permitiu gerar este primeiro encontro. Na certeza e no compromisso que em 2 de julho, se tudo nos permitir, cá estaremos, e desde já o convite está lançado para todos. Nós temos ideia, e sem querer ainda comprometer os outros parceiros na temática, que estes temas que agora afloraram na reflexão final da senhora reitora, de algum modo vão nos ocupar e, portanto, eu atrevíamos já a dizer, senhora reitora, está desde já convidada para o evento e para nos ajudar a pensar o que é isto de uma rede e do seu significado para o futuro das sociedades e no trabalho académico à escala internacional, que é hoje a escala que tem que se fazer. Muito obrigado, portanto, obrigado a todos. Eu creio que nos despedimos até próxima comunicação e evento. Pergunto aos meus colegas, caso eu me esteja a esquecer de alguma coisa, senão eu terminaria partilhando este simples slide, lembrando a data do próximo encontro. Muito obrigado a todos e bom final de tarde.